Eu começo lendo em Zacarias, no capítulo 11, do verso 4 em diante. Preste atenção na palavra do Senhor. E este aqui é um trecho do profeta Zacarias que é apanhado de maneira intensa e forte no Novo Testamento, especialmente Mateus, no capítulo 27, evoca essa profecia e diz: é aqui, em Jesus, que ela se cumpre na sua plenitude. Que o que era um falar profético perde a perspectiva arquetípica e se encarna. Diz o verso 4: assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para matança, porque tem uma quantidade enorme de pessoas que estão sendo pastoreadas para a morte. É o silêncio dos inocentes. Aqueles que as compram, matam-nas. Um mercado de ovelhas. E esses que as compram e as matam não são punidos. Há também os que as vendam, que negociem com elas, façam mercado de vós, como disse Pedro. E que são aqueles que dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei próspero, aleluia. Aleluia! Vendem, fazem negócios com as ovelhas e dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei próspero, assim me abençoou Deus. E os seus pastores não se compadecem delas, criam franquias para explorá-las. Certamente já não terei piedade dessa gente. Eles já não andam em alienação. Agora o coração deles se tornou deliberado com a maldade, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo. É o que eu farei. O meu juízo sobre eles é deixar que cada um fique à mercê do senso crítico, do capricho, do humor, da raiva, da violência, do desrespeito do outro. Sim, eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos dos seus governantes. Por causa do que fazem, serão odiados. Por causa do que fazem, o caminho da verdade será infamado. Por causa de como fazem, Jesus disse: perseguirão a vós outros. São aqueles manipulando o nome de Deus e as ovelhas e carregando juízo sobre os que andam simples e retamente em Deus. É uma conexão inevitável na história. Apacentai, pois, por causa disso, desses dias maus, sim, apacentai as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho, sem discernimento. Eis que tomei para mim 2 varas de pastoreio, de condução de rebanho. A uma vara eu, o Senhor, chamei de graça, e a outra chamei de união. E com graça e união, e harmonia e encontro, apacentei as ovelhas que me queriam. Dei cabo dos 3 pastores principais que corrompiam a consciência
do rebanho. Mas então, perdi a paciência, diz o Senhor. Sim, perdi a paciência com as ovelhas. Porque também elas estavam cansadas de mim. Tinha sido uma overdose de religião, que elas estavam saturadas do meu nome corrompido, que no coração delas se misturava até com o que de verdadeiro em meu nome fosse anunciado. E porque elas estavam assim, elas não introjetavam, não internalizavam, não praticavam nenhuma verdade, por mais pastoreadas que fossem por mim, com a vara da graça e com a vara da união. Então eu perdi a paciência, porque mesmo fazendo a remoção dos 3 grandes corruptores daquele momento e daquela hora, ainda assim eles continuaram com o coração amortecido. As ovelhas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei, não vos apacentarei. Chega essa hora em que Deus diz: não vos apacentarei. A pergunta é: essa hora já chegou para nós? Esse cansaço divino, que contempla o cansaço das ovelhas. Ovelhas exploradas, ovelhas que aderiram à exploração, ovelhas variadas. Será que esse tempo chegou e que a gente está vivendo de algum modo essa existencialidade em nós? Em que a mão de Deus fica quieta, a palavra de Deus silencia. Quando o Senhor diz: eu perdi a paciência com este povo, e ele também está cansado de mim. De um lado, eu estou impaciente. De um outro lado, tudo que se faz para alcançá-lo não penetra, porque eles estão saturados do meu nome. Por isso, não apacentarei mais. Você pode imaginar esse momento existencial e espiritual, quando Deus diz, quando o Espírito de Deus diz: não apacentarei mais esses que confessam ser meu povo, explicitamente na história, porque eu perdi a paciência para com eles, eles estão cansados de mim, são explorados e se habituam à exploração, são manipulados e depois de um tempo se tornam cúmplices da manipulação. São adoecidos e depois de um tempo se afeiçoam aos seus sequestradores. E rejeitam a minha graça e a minha palavra, o evangelho de união, reconciliação, graça. E com toda a insistência da graça, continuam endurecidos. Por isso, eu estou impaciente. E eles estão cansados de mim. E eu não os apacentarei mais. Você imagina essa hora em que Deus diz o que ele diz aqui: o que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, comam cada um a carne do seu próximo. Meu Deus! Que dia é esse? Que hora é essa? E honestamente, tantas manhãs me dá a sensação de que eu sou contemporâneo desse tempo, dessa hora, desse dia, numa medida que de certa forma eu sinto que cresce entre nós. Quem quer morrer, morra.
O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, cada um coma a carne do seu próximo. É esse o espírito que prevalece? Então que prevaleça. É assim que vocês querem ser? Let it be. Quando Deus diz let it be, nessa situação, isso é juízo. O pesar da mão de Deus, saiba disso, o pesar da mão de Deus é quando Deus diz let it be. O que quer morrer, morra, let it be. O que quer ser destruído, seja, let it be. E os que restarem, comam cada um a carne do seu próximo, let it be. Tomei a minha vara, graça, e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com esse povo no meio dos povos. Foi, pois, anulada naquele dia, naquela hora. Os pobres do rebanho que fizeram caso de mim, que me reconheceram, que me discerniram, que viram que isto era a palavra do Senhor, esses foram devidamente agasalhados por mim. Houve alguns pequeninos que fizeram caso de mim e reconheceram aquele momento, aquela hora, a gravidade do que estava sendo feito. Mas eu me voltei para o todo do povo, dos que estavam cansados de mim, dos que não quiseram nem o pastoreio da graça, da união e da reconciliação, dos que traíram a oportunidade daquela visitação de bondade, apesar de toda a exploração que eles vinham vivendo antes, em face da qual, todavia, eles fizeram a opção de privilegiarem a desgraça acerca da qual antes murmuravam, do que tiveram a vontade livre de acolher a graça que lhes libertava de toda a opressão. Por isso a eles eu disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário. Vocês acham que eu estou aqui para ser empregado de vocês? Então me paguem um salário. Se não, deixa para lá. Mas eles decidiram pesar por meu salário algo e avaliaram que os serviços que tinham recebido de mim custavam cerca de 30 moedas de prata. Era a jornada do meu salário para ajudá-los. Então eu disse, quando eles me avaliaram, quando eles acharam que eu tinha preço, quando eles acharam que eu era um Deus responsível a dinheiro, a salário, responsivo a contratos e a barganhas, e que eu era mensuravelmente avaliado, quando eles me pesaram e me mediram e resolveram que eu responderia agora à grana deles, então eu disse: peguem o meu dinheiro e coloquem no templo. Peguem o meu dinheiro jogado no templo pelas mãos de Judas, o traidor, no dia em que essa palavra se cumpriu, em que Deus foi avaliado pela religião, no dia em que a religião mostrou quanto Deus entre os homens valia, e separaram 30 moedas de prata no dia em que Judas, cumprindo a profecia, arrojou-as dentro do templo. O Senhor então disse: peguem
e invistam isso no campo do oleiro. Esse magnífico, aqui é ironia divina para quem acha que Deus não é irônico. Tudo isso aqui é ironia. Esse magnífico, tá bom para o Adnê ler esse pedaço aqui. Esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, pelos crentes. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. É interessante como a implicação disso aqui, no cumprimento histórico dessa profecia, é que quem cumpriu a palavra do Senhor foi o traidor Judas. Foi ele que tomou as 30 moedas de prata e as arrojou dentro do templo. E as autoridades do templo então cumpriram o resto da profecia, pegando-a e comprando o campo de Alcedama, que era chamado então de Campo do Oleiro, para se tornar um cemitério de forasteiros em Jerusalém. E aquela é uma área de cemitério até hoje. Mas foi Judas que cumpriu a profecia. Eu acho interessantíssimo que o cumprimento da profecia aconteça pelas mãos do traidor. Do traidor. Então quebrei a minha segunda vara, a união, a reconciliação, para romper a irmandade entre eles, e entreguei-os à sua desunião, para que comessem as carnes uns dos outros, nessa relação fratricida, autofágica. O Senhor, porém, me disse: toma ainda os petrechos de um pastor doido, de um pastor maluco, porque eis que suscitarei um espírito de pastoreio na terra. Um espírito de pastoreio na terra. E que será representado por esse pastor, o qual não cuidará das ovelhas que estão morrendo, com a alma secando. Não buscará as desgarradas, antes as ameaçará e as desviará do rebanho. Não as curará, jamais. Sim, não curará a que foi ferida, machucada pela existência. Se sofrer acidentes na vida, tá danada. Nem apacentará a sã, não a fará crescer, evoluir, desenvolver-se, andar com as próprias pernas. Não. Mas comerá a carne das gordas, das que têm para dar, ou as das que se dispõem a fornecer quem são e o que são a eles. E lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil. Esse aqui é o mau pastor. Agora, essa outra palavra é do pastor inútil. Ai do pastor bundão. Pastores bundões, ouçam a palavra do Senhor. Ai do pastor bundão, que abandona o rebanho, que foge, que não enfrenta o lobo, que não encara o mercenário, que não dá a cara para apanhar. A espada lhe cairá sobre o braço, braço mole, braço covarde, e sobre o olho direito, para que ele que vendo não faz nada agora enxergue menos, para ter pelo menos a desculpa de que não vê tudo. O braço completamente se lhe secará, para ele ter pelo menos o álibi de dizer que não tem força de um lado. E o olho direito se lhe escurecerá, para ele ter o álibi de dizer: se aconteceu na direita eu não enxerguei. Bundão. Esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor.
Jesus, eis aqui o Evangelho, validado por ti, o bom pastor, que quando evocaste para ti essa imagem do bom pastor, afirmaste como totalmente válidas todas as outras imagens de bons e maus pastores descritas pelos profetas. E eis aqui essa descrição extraordinariamente chocante e que nos deixa perplexos com a atualidade horrorosa da verdade que ela denunciou nos dias de Zacarias, denunciou nos dias de Jesus, denuncia em cada dia da história e denuncia hoje com a gravidade que nos permite enxergar em cada leitura simples da profecia de Zacarias uma notícia do nosso dia a dia e daquilo que nos involucra como ambiente, como sociedade, como expressão de fé, de descrença, de hipocrisia, de uso, de abuso, de maldade, de perversão do nome de Deus e de destruição de vidas e almas humanas no planeta Terra. Quantos milhões estão sendo destruídos hoje pela maldade desses pastoreios? Eu quero pedir que o teu Espírito interrompa na vida de todo aquele que tiver a mínima luz desse discernimento o poder desses manipuladores destrutivos nas suas vidas. Por favor, que este seja um dia de muita graça de libertação e que também pastores que se entregaram à inutilidade, à covardia se convertam, à profecia, ao Evangelho, e que aqueles que se fizeram insensatos, ainda haja para muitos deles a chance de se converterem de mercenários em gente com coração de Deus, capaz de pastorear de graça e por graça a vida humana, simplesmente por amor, não por vantagem nenhuma. E os negociantes de alma entre nós, que haja chance para alguns deles ainda. E para as almas negociadas, eu te imploro, acorda-as desse torpor. E para as que ficaram seduzidas, por favor, livra-as desse engano. E para as que entraram em estado de cansaço, eu te imploro, acorda-as, anima-as, para que elas não recebam o juízo do teu cansaço, da tua insistência que diga, então, let it be. Fique você segundo você mesmo, segundo você mesmo. Salva-nos desse dia e dessa hora. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, gente boa de Deus. Vocês ouviram, todos nós ouvimos, eu ouvi. O Evangelho, a boa nova, profética da palavra de Deus. Viva, atual, sem necessidade de acréscimo nenhum. Praticamente apenas uma leitura, com ajudas mínimas de contextualizações leves, mas é palavra cortante do Espírito de